Olá, boa noite. Espero que todos e todas estejam bem e animados para o nosso encontro. Então, gente, aqui estamos nós, né, para a segunda aula assíncrona da nossa disciplina, Fundamentos Históricos e Filosóficos da Educação. Queria dizer para vocês que todos e todas sejam bem-vindos a essa disciplina novamente, aqui a nossa aula. Espero que vocês estejam gostando dos textos, né, das atividades que eu tenho postado lá na sala, enfim. E que na medida que vocês tiverem dúvida, vocês podem interagir comigo, com o Flávio, que é o tutor da disciplina, né, lá pelos canais da plataforma. Também queria dizer antes aqui, né, nos avisos paroquiais, Flávio não está conosco hoje, ele está num outro compromisso. Tem uma turma, né, de história que está em processo de defesa de TCC, então ele está envolvido com essas questões hoje. E aí, considerando isso, né, eu estou aqui com vocês pelo computador e também acompanhando as questões, as perguntas, a interação que vocês fazem comigo pelo YouTube. Por conta disso, como eu vou estar sozinha aqui, né, nesse processo, com o auxílio do Leonardo, que está nas mídias aí, vou pedir para vocês, quando vocês forem fazer perguntas, dúvidas com relação ao conteúdo da disciplina, né, propriamente do conteúdo da aula de hoje, que vocês escrevam em caixa alta, tá, gente? Porque aí a professora consegue ler com mais facilidade aqui, interagir melhor com vocês, ok? A gente está chegando quase no final da disciplina já, né? Logo, logo a gente entra em recesso, um período de férias para descansar vocês, a gente também como professor, né? Para recarregar as nossas baterias e continuar no próximo ano, né? A nossa disciplina, a gente está chegando quase na última unidade, né? Vocês tiveram um contato essa semana, né? Com o último tópico da unidade 3, e a semana que vem a gente vai, então, adentrar na última unidade. A última unidade, ela vai estar programada para oferecer para vocês, né, os materiais, enfim, considerando o período de férias, né, de recesso, então fiquem tranquilos com relação a isso. As avaliações, vocês já fizeram 2 avaliações menores, fizeram uma prova, né, e vocês têm mais 2 avaliações menores, que equivalem a 10 pontos, né, da disciplina, para concluir. Uma vai ser realizada ainda agora esse mês, antes do período de recesso, e a outra, então, só na volta do ano letivo no próximo ano. Então, queria dizer isso para vocês ficarem mais tranquilos, né, e estarem também sabendo da organização da disciplina. Bom, como eu falei para vocês, essa é a última aula assíncrona nossa, né? Como a disciplina está dividida em 4 unidades, e nós temos aqui 2 aulas assíncronas, eu acabei dividindo, então, o conteúdo da aula assíncrona, considerando essa divisão. Então, a primeira, não sei se vocês lembram, ela tratava mais da organização da disciplina, né, e das 2 primeiras unidades, e essa, então, vai tratar das 2 últimas unidades que compõem a disciplina. Eu trouxe aqui os slides para vocês, né, para a gente poder ir acompanhando. Então, aqui, um índice mais geral, né, considerando isso que eu falei para vocês, possivelmente vocês já devem ter visto a aula gravada da unidade 3, que trata sobre as vertentes teóricas da educação, né? A gente vai tratar aqui novamente hoje, e aí quem tiver dúvida depois vai poder estar fazendo perguntas, enfim. E aí a gente vai dedicar um tempo um pouco maior para olhar para a questão da constituição da educação e da educação escolar. Como que a educação, como que a escola foi se constituindo nesse processo e qual a relação que existe entre essa escola na atualidade com a forma escolar
quando ela surge, enfim, e como isso se relaciona com as vertentes teóricas que a gente foi vendo aqui ao longo da disciplina, certo? Esse conteúdo, né, da escola, da forma escolar, ele é um conteúdo da unidade 4, a professora já gravou a aula, vocês vão estar recebendo e tendo acesso a esse conteúdo da aula gravada na próxima, não nessa próxima semana, na semana seguinte, né, conforme o cronograma que está posto lá na sala, na disciplina, certo? Estou vendo que vocês estão mandando muitas mensagens aqui. Eu me organizei aqui para deixar um tempo maior para as questões, para dúvidas, porque na outra vez a gente não teve tanto tempo. E como a gente já está trabalhando aqui com um conteúdo que, teoricamente, eu estou entendendo que vocês já viram, eu vou tentar passar um pouco mais rápido para que a gente possa, então, de fato, ter um tempo maior para tirar as dúvidas que vocês tiverem com relação ao conjunto da disciplina, e assim sucessivamente. Bom, a gente já foi vendo aqui, né, do ponto de vista das vertentes teóricas, né, não sei se vocês lembram, na nossa última aula assíncrona, a gente concluiu justamente nessa parte, né, que era de perceber em que medida que as vertentes teóricas que foram se configurando a nível mundial, elas influenciaram o Brasil, certo? E aí, dentro do Brasil, quais foram as perspectivas teóricas que se desenvolveram aqui, né? E quais foram os principais autores? A gente viu um pouco disso, né, na última aula assíncrona, e é desse ponto que a gente começa a nossa aula de hoje. Então, do ponto de vista geral, as duas grandes vertentes teóricas que vão influenciar o pensamento acerca da educação e dos processos educativos do ponto de vista histórico e filosófico foram as vertentes teóricas do positivismo e do socialismo, que, em certa medida, são vertentes teóricas opostas, que são divergentes no sentido de pensar como que se organiza, como que se pensa, como que se forma o sujeito que frequenta a escola. E, em certa medida, como que se forma o professor, que é o sujeito que tem a responsabilidade de mediar e de conduzir o processo de ensino e aprendizagem na escola. Então, essas duas vertentes, a nível de contexto geral, elas vão ser as duas vertentes principais, vamos dizer assim, né? No caso do Brasil, quando a gente pega essas duas vertentes a nível nacional, né? E quando a gente olha para o Brasil, isso vai ser ou vai estar presente nas práticas educativas, na formação dos professores e também na forma como a educação vai ser constituída nesse processo. No caso do Brasil, há muitos estudos acerca dessas vertentes teóricas. Nós tomamos aqui como objeto de análise, de condução e de reflexão os estudos realizados pelo professor Dermerval Saviani. O professor Dermerval Saviani, ele é um teórico brasileiro, ele é professor emérito, eu já falei para vocês, né, nas aulas anteriores, localizei um pouco esse autor, né, e ele vai fazer um grande esforço e ele vai ser reconhecido a nível nacional e internacional por esse esforço, que é de olhar para o Brasil e sintetizar do ponto de vista reflexivo e também cronológico como essas teorias foram se configurando aqui no Brasil. E, em específico, olhar essa configuração a partir da escola e do ensino. Então, tendo a escola e tendo os processos de ensino que acontecem na escola como locus. E aí, então, ele vai escrever duas obras, né, que eu também já mencionei para vocês anteriormente, que é a Escola e Democracia, que é um livro menor, que a gente chama livro de bolso, né, e o livro História das Ideias Pedagógicas, que é um livro mais volumoso. Eu tenho ele aqui, inclusive, né, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele é um livro bem grande, que ele traz muitas reflexões no que tange esse conteúdo. Nesse livro em específico, das histórias das ideias pedagógicas no Brasil, Saviani vai organizar as suas reflexões tendo como guia, como condução, grandes períodos da história.
E aí, então, ele vai relacionar esses estudos sobre a escola, sobre os processos de ensino, articulado com as questões históricas, políticas, sociais e econômicas que o Brasil vivia nesse período. E aí, aqui no slide, vocês conseguem visualizar, então, o primeiro grande período. Ele está datado, mais ou menos, né, gente? Quando a gente fala em história, a datação, ela é sempre muito... ela é sempre... A gente precisa olhar com muito cuidado, né? Porque quando a gente olha para a história sobre uma perspectiva não factual, sobre uma perspectiva de análise, sobre uma perspectiva de um olhar sobre os acontecimentos históricos, as datações, elas são orientações. Não significa, de fato, que naquele ano um determinado fato ou um determinado acontecimento, ele teve início ou ele se encerrou, né? É uma aproximação. Então, o Saviani vai organizar esses 4 grandes períodos. O primeiro, 1549 a 1759. O segundo, 1759 até 1932. O terceiro, 1932 a 1969. E o último, de 1969 a 2001. Por que ele vai fazer essas datações? Ele vai ter como elemento central as questões históricas, políticas e econômicas que aconteciam no Brasil. E aí é a partir disso que ele vai olhar a educação. Então, isso é um elemento bastante importante das reflexões dele, né? Porque a gente não consegue olhar para a escola, para as mudanças que foram acontecendo na escola e nos processos de ensino apenas por elas. A gente precisa vincular esses acontecimentos com as questões gerais, maiores, né, macro, né, dizendo assim, que compõem aquele determinado território, né, no caso, o Brasil. Então, do ponto de vista das principais vertentes, né, ele vai classificar em vertentes não críticas, críticas e também pós-críticas. Mas as pós-críticas, elas são muito pontuais, então a gente não vai dedicar muito aqui. Então, ele vai classificar, ou ele vai dizer que as vertentes não críticas, no caso do Brasil, elas foram as únicas vertentes teóricas que perduraram um longo período. Então, do ponto de vista do ensino e do ponto de vista da organização da escola, as não críticas era a única opção que a gente tinha. Então, isso é um elemento importante. Essas vertentes não críticas, elas apenas tinham como objeto, do ponto de vista do ensino, entender o mundo como ele estava sendo posto naquele determinado momento histórico. Então, a escola e os processos de ensino, eles não tinham como objeto que os professores e os estudantes entendessem determinada realidade e se colocassem no sentido de como eu posso mudar isso, né? Então, quando a gente pensa perspectivas não críticas, é disso que o Saviani está falando, né? E aí, então, ele vai definir quais são, né? Quais seriam essas vertentes não críticas? Ele vai definir como a pedagogia tradicional, a pedagogia nova, que também tem o nome de escola nova, tendência escola novista ou pedagogia da existência. Alguns autores vão tratar como escola nova, outros como tendência escola novista. Então, é importante que vocês saibam que essas definições dizem respeito à pedagogia nova. E, por fim, então, a pedagogia tecnicista. Em linhas gerais, o que compõe cada uma delas, certo? Então, a pedagogia tradicional, ela tinha como elemento central a centralidade do professor. O professor era a figura mais importante no processo de ensino. E qual era o papel do professor? Transmitir conhecimento. Então, o professor não tinha, pela perspectiva da pedagogia tradicional, a função de estimular os estudantes a pensar sobre, que é uma coisa que a gente faz muito na escola, né? Eu, pelo menos, faço muito, que é provocar vocês a pensarem sobre. Por que a gente faz isso como professor? Porque a gente entende hoje, na atualidade, de que se a gente apenas
propiciar para vocês o contato com alguns determinados elementos sobre os conhecimentos que compõem um determinado assunto, vocês possivelmente não vão assimilar. A pedagogia tradicional, ela tinha só como foco a transmissão de conhecimento. E aí, o estudante é que tinha a responsabilidade de assimilar o conteúdo ou não, de entender determinado conteúdo, de aprender determinado conteúdo. Então, o professor se eximia dessa responsabilidade, né? E aí, pensando sobre a perspectiva do metodológica, né, nessa pedagogia, ou nessa vertente teórica, né, os conteúdos, eles eram expostos, não havia reflexão, não havia uma ênfase no sentido de que os estudantes pensassem sobre. Bom, essa pedagogia, ela vai receber várias críticas pela forma como ela foi organizada, pela forma como que ela vai ser conduzida, e essas críticas, então, é que vão dar a base, ou vão constituir os elementos que constituem a vertente ou o nascimento, o surgimento da pedagogia da escola nova, né? Ou a pedagogia escolanovista, né? E o que seria, então, ou quais seriam os principais elementos desta vertente teórica, né? Ela vai se desenvolver no Brasil, isso a gente está falando de Brasil, tá? É importante que isso fique muito claro. Ela vai se desenvolver no Brasil no século, em meados do século XIX, que é quando ela ganha força, como eu falei anteriormente, né? Ela surge como uma crítica à pedagogia tradicional, e ela se desenvolve justamente num período histórico onde o Brasil começa a dar os primeiros passos para a organização da sociedade capitalista, para assimilar as questões da sociedade capitalista. Então, vejam, quando a gente pensa a educação e a escola articulado com esse contexto geral, a gente traz isso como um elemento central, como um fio condutor, como eu costumo dizer, né? A pedagogia nova, ela vai estar centrada, então, nos estudantes. A gente pode dizer que a gente vai tendo um movimento de uma curvatura de uma vara, parafraseando aqui Lenin, né? De uma proposta pedagógica que era centrada no professor, e agora, então, a gente tem uma proposta pedagógica centrada no estudante. Nesse movimento, é importante perceber que as alterações que vão sendo feitas, elas vão, em certa medida, colocando um sujeito como protagonista. Se antes o professor é o protagonista, agora o professor tem papel secundário nesse processo. Então, o que dessas vertentes teóricas que a gente está vendo aqui, a gente tem na atualidade? Será que a gente tem alguma coisa que se mantém na atualidade? Sabe? São questões que acho que é importante a gente ir pensando. Bom, se no século XIX a gente tinha a pedagogia da escola nova, no século XX a gente começa, no caso do Brasil, a ter o desenvolvimento do que Saviani vai chamar de pedagogia tecnicista. Ela vai surgir porque a pedagogia da escola nova já não era mais bem aceita, né? E ela não era mais bem aceita porque aqui começa a surgir os primeiros elementos relacionados à pedagogia freiriana, que vai ter como sujeito o estudante e o professor. Então, em certa medida, isso vai compor o arcabouço desse processo histórico, né, dessa linha histórica. E aqui, quando eu falo linha, não é uma linha reta, tá, gente? É uma linha, um batimento cardíaco mesmo, né? Porque a história é assim, ela não é uma linha reta, ela é um batimento cardíaco, né? De picos que sobem e picos que descem. Então, a pedagogia tecnicista, ela vai surgir em meados do século XX, justamente por essa propagação. E a pedagogia tecnicista, ela vai focar no método. Então, o sujeito aqui passa a ser o método. Primeiro, o sujeito era o professor, depois o estudante, aqui o método.
Um elemento bastante importante aqui é que essa vertente teórica, ela defendia a neutralidade das ciências. Na minha concepção, as ciências não são neutras. A gente tem uma sociedade dividida em duas classes fundamentais, trabalhador e burguesia, e os processos que estão permeados nessa sociedade, eles têm tendência a estar mais direcionado a uma ou a outra escola. Então, isso é importante. Um outro aspecto bastante importante aqui da pedagogia tecnicista é que ela vai inaugurar o que Saviani chama de parcelamento educativo. Se hoje a gente olhar para a nossa escola, né, para as escolas públicas em específico, né, que acho que isso é importante, né, a gente tem a figura do professor, a gente tem a figura do diretor, a gente tem a figura do pedagogo, a gente tem a figura do coordenador, a gente tem, com outras nomenclaturas, né, a depender do estado, a depender da rede, da forma como a rede se estrutura, mas em síntese é esse, né, a gente tem a pessoa que faz a alimentação, a gente tem a pessoa que limpa a escola, as escolas maiores a gente tem a pessoa responsável pela biblioteca, a gente tem a pessoa responsável pela sala de informática, né? Esses aspectos que compõem a escola hoje, eles são inaugurados com a pedagogia tecnicista, que é o parcelamento da educação que Saviani vai chamar. E isso vai reverberar ou vai influenciar na função do professor. Se antes o professor era responsável por ser o professor da sala de aula, por ser o cozinheiro da escola, né? Para quem é do interior, né? Vocês podem perguntar para os pais de vocês como era a escola que eles frequentavam, né? Tinha o professor e ele era responsável por todos os processos educativos, organizativos e administrativos. Eu não estou dizendo que isso era bom, tá, gente? É outra forma de olhar para os processos educativos e para a forma e organização da escola. Bom, do ponto de vista das teorias críticas, a gente tem, então, vertentes ou reflexões que vão questionar essas vertentes não críticas. Então, a educação escolar, sobre a perspectiva das vertentes críticas, ela é colocada num lugar onde tanto o professor quanto os estudantes passam a questionar o processo de ensino, a forma de organização escolar. Então, esse é um elemento importante. O outro aspecto é que a educação e a escola, ela passa a ter um papel sobre essas vertentes teóricas de mudança social, mudança no sentido de formação da consciência. Então, não é a escola que muda a sociedade. É muito comum a gente ouvir dizer que a escola, os meios de comunicação falam isso, né? A escola vai mudar a sociedade, ou quando os jornais, né, dos grandes meios de comunicação, atribuem tudo à má educação. Mas a educação não vai ser responsável por tudo. A educação, pensando em educação escolar, ela é responsável para socializar os conhecimentos científicos e para produzir os conhecimentos científicos. Mas os sujeitos, quem vai mudar a sociedade ou não mudar a sociedade são os sujeitos. E aí entra a questão da formação, né, a formação consciente, a formação crítica como elementos possíveis para esse processo. Bom, tentando avançar aqui, porque a gente já gastou bastante tempo, dentro das principais vertentes teóricas, a gente tem, então, aqui a educação popular, a pedagogia socialista e a pedagogia histórico-crítica. A educação popular é a educação que foi protagonizada, né, por Paulo Freire, que pensa essa questão educação-professor, educador, numa relação de igualdade, embora com funções diferentes. Paulo Freire vai inaugurar a questão do tema gerador como um elemento importante, pensando que o tema gerador seria olhar para a realidade dos estudantes e levantar problemáticas acerca daquela realidade, trazer para a sala de aula e, mediado pelos conhecimentos científicos, então, pensar esses elementos que foram elencados como temas geradores.
Então, esse é um elemento fundamental da perspectiva teórica crítica, né, desenvolvida por Paulo Freire. A pedagogia socialista, que vai estar aí articulada com as vertentes marxistas, né, em especial as experiências articuladas que vão se desenvolver na Rússia, né, quando Lenin assume o controle do Estado. E aqui é importante dizer, então, que a pedagogia socialista, ela vai focar na questão do trabalho e da auto-organização dos estudantes como elementos centrais. E aí, por fim, então, a pedagogia histórico-crítica, que vai ter clareza disso que eu falei para vocês, de que mesmo na escola, mesmo nos processos educativos, a questão das classes é um elemento que se constitui. Então, a sociedade capitalista é organizada entre trabalhadores e burguesia, e todos os processos educativos, eles partem desse lugar. Então, a gente pode pensar, que é o que a gente vai entrar agora, que a educação para os trabalhadores é uma, e a educação escolar para a burguesia é outra, né? Aqui uma síntese para vocês, né? Então, pedagogia tradicional focada no professor, a pedagogia nova no estudante e a tecnicista no método. As teorias críticos reprodutivistas, que eu não tratei aqui, mas a gente tratou na aula que foi gravada e tem na plataforma os textos que ajudam a entender, elas são consideradas reformistas por Saviani, né? E as teorias críticas, então, que são vertentes teóricas que propõem aí à escola e ao professor uma possibilidade de mudança social. Bom, considerando tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, a gente vai olhar para a escola. Então, a escola, que é o lugar, no sentido, né, dos processos de ensinos e aprendizagem que possuem um método, que possuem uma intencionalidade, essa é a grande diferença. Na escola, a gente tem um método sequencial de conteúdos, a gente tem uma metodologia que faz com que os processos de ensino e aprendizagem se relacionem e se articulem. Então, a escola, ela está imersa a essas vertentes teóricas e ao contexto histórico, social e político brasileiro, porque nós estamos olhando para o Brasil. Se fosse um outro contexto, olhar para a escola sobre outro contexto histórico, a gente olharia para essa sociedade. Então, a escola, na sua forma atual, ela é uma construção social, ela nem sempre existiu e ela se liga aos elementos históricos da sociedade. Tem um autor chamado Inguita, que eu gosto muito, que ele vai dizer que a escola, ela, ao longo da história, a sua forma escolar, ela traz essa marca da constituição das duas classes antagônicas. E aí, trazendo mais para o Brasil, a gente tem uma outra autora chamada Cássia Quenzer, professora da Universidade Federal do Paraná, que ela vai denominar essa diferença entre a educação escolar, que os filhos da classe trabalhadora têm acesso, e a educação escolar, que os filhos da burguesia têm acesso, como dualidade educacional. Então, isso é uma denominação importante. Bom, do ponto de vista histórico, né, se a gente for olhar para a questão da história, né, essa dualidade, ela vai se constituir ao longo da história. Então, lá na Idade Média, antes da gente olhar para o Brasil, né, qual era o lugar onde os filhos da classe trabalhadora tinham acesso ao conhecimento? Era nas sapatarias. Eles aprendiam um ofício e eles trabalhavam ao mesmo tempo. Já a nobreza vai ter acesso às artes plásticas, à música, à filosofia. Então, há uma diferença que se constitui a partir desse momento, né? Que tem a ver, então, com essa dualidade que a Quenzer denomina. Isso, em certa medida, vai sendo acentuado no processo histórico, né? Porque o trabalhador não tem a opção de ingressar numa universidade para o desenvolvimento humano.
ele tem a opção de entrar numa escola para aprender, para disputar uma vaga no mercado de trabalho, né? Então, esse é um elemento importante que a gente precisa considerar. Bom, olhando para o Brasil, a primeira forma escolar que a gente tem aqui no Brasil, e ela não é reconhecida do ponto de vista formal, mas no meu modo de ver, ela se constitui como um espaço importante de produção, socialização e sistematização do conhecimento, que foram os aldeamentos. Quando os jesuítas chegam ao Brasil, por volta de 1540, né, eles chegam aqui com uma função específica, que era o quê? Catequizar e domesticar os indígenas que viviam aqui. Importante dizer para vocês que antigamente a gente usava o termo índio. Hoje a gente não usa mais o conceito ou o termo índio, porque ele é pejorativo, entende-se ele como pejorativo. Então a gente usa hoje indígenas ou povos originários. Quando os jesuítas, voltando, né, fechando o parêntese, quando os jesuítas chegam aqui no Brasil, eles chegam com essa missão, com essa função. E eles chegam porque, dentre os jesuítas, haviam alguns que falavam a língua que era mais falada entre os indígenas. Então, eles chegam e vão catequizar os indígenas para essa aceitação de uma maneira docilizada, né, vamos dizer aqui, entre aspas, do europeu. E aí, então, a forma de organização que vai se dar vão ser os aldeamentos. Os indígenas, eles não tinham como hábito viver num determinado território. Eles interagiam com a natureza, eles viviam e tinham essa relação com a natureza de uma maneira muito diferente do que o europeu. Quando os europeus chegam aqui e há esse conflito, então chega-se ao entendimento de que era necessário que viesse os jesuítas para cá e que eles, em certa medida, tivessem essa função da domesticação dos indígenas. E aí, então, são organizados os aldeamentos, né? Os aldeamentos vão ser espaços onde os indígenas vão ter acesso à escola, vão ter acesso a um lugar para fazer as orações. Qual orações? As orações dos europeus, a fé dos europeus, e vão gradativamente deixando de lado as suas formas de vida, os seus conhecimentos ancestrais, as suas formas de relação com a natureza. Esse processo, ele foi muito violento, ele foi de uma agressividade muito grande. Isso é importante a gente tratar aqui, porque embora a gente esteja tratando sobre os fundamentos históricos e filosóficos da educação, na escola, até recentemente, não se entendia ou não se discutia isso do jeito que eu estou falando aqui para vocês. Então, é importante que que vocês, como futuros professores, percebam ao longo do curso, ao longo do contato com, de fato, as disciplinas da área da história, como isso foi sendo constituído, né? Então, os indígenas foram violentamente obrigados a abandonar os seus costumes, as suas formas de vida, em detrimento ao modo de vida europeu. Então, os aldeamentos tinham essa função de ensinar uma língua específica, né, de ensinar a crença religiosa a partir do europeu, enfim. Então, isso é um aspecto importante. Por isso que eu estou trazendo aqui o aldeamento, como eu falei para vocês, como a primeira forma de organização escolar, certo? Mas, como eu mencionei para vocês, ela não era conhecida do ponto de vista como a primeira forma de organização escolar. Eu entendo que ela por isso que eu estou trazendo para vocês, certo? Então, nos aldeamentos, tinha
uma intencionalidade, né? Tinha um processo de ensino que era direcionado aos indígenas e outro processo de ensino direcionado aos filhos dos portugueses e dos espanhóis ou da classe que foi ascendendo aqui no Brasil. Então, isso é muito importante que fique claro. Na aula que eu gravei para vocês, eu explico isso mais detalhadamente, mostro para vocês, inclusive, um plano de ensino que diferencia o que era tratado na escola para os indígenas e o que era tratado na escola do que a gente chama aqui, está chamando aqui de nobreza naquele período, né? Os indígenas, então, eles repetiam, eles eram ensinados a estudar, repetir e disputar. Então, a humanidade, que era um conteúdo que era ensinado, era como os indígenas poderiam se tornar mais humanos. Isso é de uma perversidade muito grande, né? E aí a questão da língua, a língua do colonizador, que vai gradativamente aí fazendo com que os povos originários percam muitas das línguas que existiam, né, naquela época. Então, os aldeamentos vão provocar isso, né? Em 1759, quando os jesuítas foram expulsos aqui do Brasil, porque em certa medida já tinham cumprido a sua função, né, de domesticação dos indígenas, o Marquês de Pombal, então, vai inaugurar as reformas pombalinas. As reformas pombalinas, elas vão estar extremamente articuladas ao processo de desenvolvimento industrial que acontecia na Europa. Então, são ideias bastante revolucionárias para a época, né? No sentido de pensar processos educativos, processos ensinos distintos. Mas aqui ainda tem a marca da questão da dualidade educacional. As reformas pombalinas, elas também tiveram, em certa medida, a função de apaziguar alguns movimentos que começavam a se desenvolver aqui no Brasil, né? O mais conhecido nosso é o Quilombo dos Palmares, né? Que vai ser um grande movimento aí de luta em torno da questão da escravidão no Brasil, né? E outras organizações e outros movimentos que se desenvolviam no Brasil. As reformas pombalinas, elas são direcionadas à educação, né? Elas vão reformular os processos educativos que se desenvolveu naquele período, né? E elas vão, então, continuar, como eu falei para vocês, tendo essa marca. Embora os jesuítas tenham sido expulsos do Brasil, a questão da ênfase da religiosidade, né, o viés religioso, ele vai permanecer por muito tempo nas nossas práticas e nos processos de ensino. Então, a forma como vai sendo constituída os processos de ensino e a organização desse período traz essa marca muito forte. E ainda a gente tem muitas escolas, essa questão do viés religioso, como nas escolas públicas, eu estou falando, né? Porque uma coisa é a gente pensar a escola pública com viés religioso, outra coisa é a gente pensar uma escola privada, né? Enfim, mas como eu falei para vocês, esses rompimentos, eles não acontecem de uma hora para outra, eles são processos, né? Eles são processos gradativos e a gente tem um papel fundamental nesses processos aí, que é de questionamento, que é de reflexão acerca de que medida que X ou Y ajuda a gente a entender a sociedade no sentido da gente se organizar enquanto sujeito histórico, né? Seguindo aqui do ponto de vista cronológico, a gente vai ter, então, a chegada do Dom João VI no Brasil e a criação, a potencialização das universidades, né? Então, as universidades aí começam a ganhar fôlego, a gente tem um processo de ensino organizado e focado no ensino primário e no ensino secundário, né? Que seria o ensino primário, anos iniciais do ensino fundamental, secundário, anos finais do ensino fundamental, tentando fazer uma relação para a atualidade, né? E essa questão do ingresso no mercado de trabalho vai permanecer. Na elaboração da primeira Constituição, em 1800, mais ou menos em 1824, é que pela primeira vez vai aparecer a palavra ou a ideia, né,
da necessidade de um sistema nacional de ensino. Então, isso hoje a gente tem um sistema de ensino, a gente já vai chegar nele, né, para ver como é que ele está estruturado, mas ele surge em 1824, né? E aí, nesse período, ou desse período até os dias atuais, que essa ênfase do Estado de ter uma responsabilidade sobre os processos educativos, sobre a organização da escola, passa a ser uma demanda. Então, nem sempre o Estado era o gestor das escolas públicas, ou nem sempre o Estado teve a mesma responsabilidade acerca da educação, da escola e assim sucessivamente. Um outro marco bastante importante, já vamos entrar na questão do sistema de ensino atual, é a criação do Colégio Dom Pedro I, né? O Colégio Dom Pedro I, ele foi criado mais ou menos em 1838, ele ainda existe, né? Ele é considerado a primeira instituição escolar do ponto de vista estrutural, do jeito que a gente compõe, do jeito que a gente conhece a educação escolar no Brasil, e ele teve o objetivo primeiro, que era ser o lugar onde as filhas do Dom Pedro tinham acesso aos conhecimentos escolares. Então, primeiro as filhas e gradativamente a nobreza, a elite da época, né, a elite aristocrática, vai passar a acessar a escola. E ele até hoje é uma escola referência, ele tem do ensino fundamental, séries iniciais do ensino fundamental até séries finais e alguns cursos de graduação. Então, ele é uma importante referência. Com a proclamação da República, né, em 1889, há um rompimento na relação entre Brasil e Portugal, mas ainda alguns elementos se mantêm conectados, né? E aí, então, de fato, aqui a gente tem a entrada das ideias e dos ideais da sociedade capitalista, né? Então, aqui eu trouxe só para vocês exemplificar, que não é conteúdo nosso aqui hoje, objeto nosso, né? A gente tem a questão da Primeira República, da Segunda República e do Estado Novo. E pensando a educação e a escola e os processos educativos que são desenvolvidos, né, elas passam a ter esse olhar de atender às demandas da sociedade capitalista. A escola passa a ser o lugar de atender essas demandas. E aqui eu trouxe para vocês um organograma do que é o nosso sistema de ensino na atualidade, né? Nós temos dois grandes níveis de ensino, né, que é a educação básica e o ensino superior. Dentro da educação básica, a gente tem 3 etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E dentro dessas etapas, a gente tem modalidades diferentes. As modalidades que eu trouxe aqui para vocês, elas são efetivadas, nem todas, né? Algumas existiam anteriormente, mas essa formatação aqui, ela é datada de numa resolução de 2010, que vai criar, então, a modalidade de educação de jovens e adultos, a modalidade de educação especial, a modalidade de educação profissional e tecnológica, e a modalidade de educação do campo, educação indígena e educação quilombola. Nas modalidades, a gente vai ter o quê? Teoricamente, a gente deveria ter educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas na prática, na maioria das escolas que atendem essas modalidades, elas dão conta do ensino fundamental e do ensino médio. E aí o outro nível de ensino é o ensino superior, né, que é onde vocês estão, que é o lugar onde vocês estão. Então, para quem já está em sala de aula e está aqui na graduação, está em 2 espaços, né, está no ensino superior e também está ou nas etapas, né, ou nas modalidades aí do nosso sistema de ensino. O nosso sistema de ensino, ele é colaborativo, né, a LDB fala disso, né, ele possui uma corresponsabilidade, então ele possui uma forma organizativa que ela é igual em todo o Brasil,
do ponto de vista estrutural, do ponto de vista curricular, que vai atender tanto escolas públicas quanto privadas, né? Então, ela possui uma forma organizativa, do ponto de vista curricular, do ponto de vista estrutural, pensando em escola pública, né? E ela tem uma divisão, que é essa divisão que eu apresentei agora para vocês. E aí tem uma responsabilidade, então há uma divisão também com relação às responsabilidades. O município tem responsabilidade do ponto de vista das legislações de atender a educação infantil e ensino fundamental, o governo do estado tem a responsabilidade de atender o ensino médio e o governo federal tem a responsabilidade de atender o ensino superior. Isso é um guia de orientação, nem sempre é assim e possivelmente ele vai sofrendo alterações, possivelmente daqui a alguns anos ele pode ter outro formato, mas na atualidade é isso que a gente tem hoje. Bom, considerando esse panorama que eu mencionei para vocês, qual é a função da escola na atualidade? Essa é a grande pergunta. Qual é a função da educação escolar na atualidade? Ela possui esses aspectos da dualidade, ou seja, a gente consegue ver que existe uma escola direcionada para os trabalhadores e existe uma escola direcionada para a burguesia? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Estevão Mesaros, que ele vai dizer que na atualidade, na forma atual da sociedade capitalista, a educação escolar, infelizmente, ela atende os interesses dessa sociedade. Então, a escola para os trabalhadores, ela vai ter um direcionamento, uma intencionalidade. Se a gente pensar que uma escola de ensino médio, né? Vamos imaginar aqui uma escola de ensino médio. Quantos estudantes tem dentro da sala? Quantas horas um professor de história precisa dar? Qual é a carga horária desse professor de história para ele sobreviver? Isso tem diferença se a gente olha para a escola privada? São questões que a gente precisa pensar, porque do meu ponto de vista, tem diferença. A escola pública, ela está direcionada, e quando eu falo escola pública, eu estou falando da educação básica, ela está direcionada para atender a classe trabalhadora. Quando eu falo escola privada de educação básica, ela está direcionada a atender a burguesia brasileira. Por que a reforma do ensino médio foi posta do jeito que ela foi posta? De itinerários formativos, de diminuição da carga horária das disciplinas de filosofia, das disciplinas de sociologia, da disciplina que fazem com que o sujeito, ou estimulem para que o sujeito pense. Por que essas disciplinas tiveram uma redução na carga horária na escola pública? Por que essas disciplinas numa escola privada não teve redução? A gente precisa pensar sobre isso, porque isso diz muito sobre a forma escolar, diz muito sobre a função da escola pública e diz muito sobre a função da escola privada. Se a gente olhar para a escola pública, como que ela tem organizado os processos educativos de ensino? Ela considera ou ela leva em consideração as diferenças em sala de aula? Um professor de ensino médio que tem 40 estudantes na sala de aula, ele consegue dar conta de atender a diversidade que esses sujeitos chegam até a escola? Usualmente, a escola, na sua forma atual, ela tem a função, do ponto de vista teórico, de moldar para que todos saiam da escola com o mesmo conhecimento. Teoricamente é isso. Mas isso acontece, de fato, na prática?
eu quero que vocês pensem, sabe, sobre isso, porque eu acho que isso é muito mais importante vocês pensarem do que eu aqui estar falando e dando as respostas prontas, né? Bom, se essa escola, de uma maneira macro, né, ela tem esse objetivo, né, que é de moldar para que todos saiam iguais, a gente tem experiências, a gente tem iniciativas de professores, de educadores, que têm outro entendimento sobre os processos de ensino, sobre a função da escola, sobre o papel deles. E é isso que eu queria que vocês pensassem hoje, que vocês refletissem, né? Qual vai ser o professor que vocês vão assumir, né? Nos processos de ensino. Eu sei que não é fácil, não é simples. Eu tenho uma trajetória aí na educação básica de quase 15 anos, e é muito difícil. É muito difícil porque a diversidade dos sujeitos que chegam até a sala de aula é muito grande, a complexidade das questões que eles trazem é muito grande. E a gente precisa lidar com isso, né? A gente precisa, como professor, lidar com essas questões, né? E isso não é simples, isso não é fácil. Enfim, queria ouvir vocês agora um pouco, né? Vou tentar pegar o celular aqui para ver se eu consigo dar conta de visualizar as perguntas. Mas o que eu organizei para vocês é isso, assim, né? Da gente pensar, da gente refletir sobre a forma escolar da atualidade, certo? Vou olhar aqui, gente, para ver se eu consigo voltar nas perguntas. São muitas mensagens. Moisés está falando aqui, né? As principais críticas à escola novista advêm de considerar que se trata de um movimento elitista e burguês, cujas escolas serão de difícil acesso às camadas mais desvalorizadas da sociedade. É isso mesmo, eles têm. É esse o propósito, né? Moisés, de novo, está falando sobre a questão da pedagogia tecnicista, né? Sobre a questão da profissionalização, das especialidades, né? Que foram sendo constituídas a partir delas. Ediclei está falando da questão indígena, né? Triste forma de matar a cultura dos povos indígenas, isso aconteceu meio que no mundo inteiro. Infelizmente. E eu diria, sabe, Ediclei, que não é só cultura. Embora eu estou entendendo aqui que você está falando cultura mais com um conceito mais amplo, né? Modo de vida. A gente precisa olhar para esse período e perceber quantos indígenas foram mortos violentamente. Então, foram assassinados, assim como os pretos, os africanos que foram trazidos ao Brasil para trabalho escravo, sabe? Então, a gente, como professor de história, a gente precisa lidar com isso. Vocês vão ter que lidar com isso na sala de aula. Maiane está dizendo, esse vídeo deveria. Ele estava programado para ser antes, mas a gente teve problemas e eu não consegui. Mas a ideia era que ele tivesse sido antes mesmo da prova. Mas infelizmente a gente teve um monte de contratempo e não deu. Paulo, a escola como surge aparelho ideológico do Estado. Gramsci fala isso, né? Gramsci fala que dos aparelhos, o Althusser, que é o formulador desse conceito, né, de aparelhos ideológicos de Estado, mas ambos vão tratar sobre essa temática e vão olhar para a escola. Mas é importante dizer aqui que o Gramsci vai dizer que mesmo a escola, no contexto da sociedade capitalista, que vai ter esse viés, né, de formar ou de manter do ponto de vista ideológico a lógica do capitalismo, sempre há germes nessa escola que permitem uma contraposição. Isso eu acho fantástico, sabe? Nayane.
Da aula, já falei, né? Isso, já tô acabando, gente. Só tô dando uma corrida aqui nos olhos, nas perguntas. Função da escola, Paulo, né? A função da escola hoje é alienar. Ao invés, é o novo ensino médio, destruir a formação do aluno. É muito complicado, gente. A configuração do ensino médio, ela vai influenciar em quem ingressa na universidade pública. Porque o ingresso na universidade pública, ele vai continuar focando no conhecimento geral, e não no conhecimento pontual, por exemplo, dos itinerários formativos que as escolas de ensino médio vão estar adotando. Moisés está falando sobre a reforma, né, que influencia e implica em retrocessos, aí desde a década né, a gente volta à década de 40, concordo, não sei se exatamente a década de 40, né, mas a gente tem um retrocesso aí nos processos de ensino. Eu acho, assim, uma dica que eu dou para vocês: assistam um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Acho que eu já comentei isso com vocês. Eu costumo comentar muito esse filme, ele está disponível no YouTube. É um filme muito antigo, da época de que o cinema era preto e branco ainda. E ele é fantástico, porque ele diz muito sobre isso que a gente está falando aqui, né? De que da escola vai ensinar apenas o sujeito, o trabalhador, a apertar o botão. Então, se puderem, por favor, assistam. Jéssica, trabalho na rede particular e vejo a diferença. Crianças da educação infantil já é alfabetizada, e quando chega no ensino médio, chega mais avançado. É isso, é sobre isso, né, que a gente está falando. Fred, historicamente a educação sempre foi um instrumento de dominação de classes opressoras e reprodução do status quo. Infelizmente, né? Acho que a gente, como professor, precisa fazer o contraponto, sabe? Eu, pelo menos, penso nisso, assim, quando eu trabalho as disciplinas. Quando chegam no Enem, a Jéssica, né? A escola particular se sobressai. É isso que a gente estava falando, né? Porque a escola particular vai tratar dos conteúdos gerais, não vai tratar de economia, de como o estudante vai economizar, né? Vejam, como o estudante vai poupar, como o estudante vai economizar. O estudante não tem nem grana para comprar um pão de queijo, na maioria das vezes, né? Como é que vai economizar, gente? Chega a ser meio hilário, assim, né? Mas, enfim. Vários pensadores diferentes sobre a escola e ensino, Davi está falando. Marina, de que adianta pagar ensino particular quando chega na universidade, ensino de cota te pune? Eu não vejo dessa forma, eu não vejo as cotas como uma punição. Eu vejo as cotas como uma possibilidade da gente pagar uma dívida histórica aí para com as populações que não tiveram acesso ao ensino superior. A cara da universidade tem mudado nos últimos anos por conta das cotas. Enfim, essa é minha opinião, sabe? Lucas, novo ensino médio não seria um retrocesso educacional? Porque não se pode espelhar em outros ensinos? Então, tem um autor chamado Freitas, que ele tem um blog, inclusive, sobre avaliação educacional, e ele tem vários livros bem interessantes que tratam sobre a questão da forma, como a educação escolar brasileira, ela segue o modelo europeu, né? Se vocês tiverem oportunidade, sintam-se à vontade para procurar na internet também. Robson está falando que Saviani fez uma colocação de retrocesso. Sim, sobre decretos. Sim, A questão da ditadura é porque Saviani vai fazer link com os processos históricos, isso que eu falei anteriormente. A questão, o Lucas está falando do apagão dos professores, né? Essa é a perspectiva, né, gente? Porque o ser professor não é mais atrativo, né? Porque a gente está aí com salários defasados, com sobrecarga de trabalho, professor com 60 horas para poder ter uma condição de vida um pouco melhor. Enfim, acho que olhei todas as questões aqui.
Se alguma passou desapercebido, peço desculpas aí, né? Agradeço muito vocês, tá, gente, por esse momento, por estar aqui, por participar das aulas. Enfim, desejo que vocês sigam aí no curso. Não é uma despedida, tá? Espero revê-los e revê-las em outras disciplinas, mas essa é a última nossa aula síncrona desta disciplina, né? Mas a gente vai continuar em contato, então não é uma disciplina, não é uma despedida, e eu pretendo voltar para estar com vocês aí ao longo do curso e espero encontrar todos e todas novamente, ok? Um beijão, obrigado por estarem aqui. Qualquer dúvida, vocês podem contactar comigo lá pela plataforma. Beijos e até mais. Tchau, tchau.